No final do ataque dos clones, Obi-Wan Kenobi tenta cantar a vitória, mas Mestre Yoda revela para ele dizendo que, na realidade, as guerras clônicas simplesmente acabaram de começar. A opressão do lado sombrio caiu sobre nós. Iniciada, a guerra clônica está... É acreditado por muitos que, se na primeira batalha de Geonosis a República tivesse tido um sucesso completo, as guerras clônicas nem tinham se iniciado. A guerra tinha acabado ali mesmo, na primeira batalha. E é por isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, diretamente do livro Star Wars, As Batalhas que Mudaram a Galáxia. Nesse livro, que eu recomendo que vocês leiam, é explicado detalhadamente as batalhas mais importantes que já aconteceram, armamentos que foram utilizados, as estratégias de batalha. É um livro muito interessante. Então bora começar. A batalha de abertura das Guerras Clônicas foi um engajamento caótico e confuso em Geonosis. O antigo Jedi, Conde Dooku, tornou-se o líder da nascente Confederação dos Sistemas Independentes com o objetivo de romper com o governo burocrático e corrupto da República Galáctica e de Coruscant. Tendo descoberto um exército secreto de clones sendo criado lá em Kamino, ostensivamente para a República, o Cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi rastreou o doador genético original até Geonosis, onde lá ele testemunhou uma convenção entre Dooku e os líderes de várias empresas galácticas e conglomerados que estavam fazendo planos para se separar da República. Sob a superfície de Geonosis, enormes fábricas estavam construindo milhares de droides de batalha para uso contra a República. Kenobi transmitiu essa informação de volta para o Templo Jedi lá em Coruscant pouco antes de sua captura. Em resposta, o Senado da República votou para que o Supremo Chanceler Palpatine recebesse os poderes emergenciais para converter o exército de clones em um grande exército da República. O grão-mestre Jedi Yoda moveu-se para requisitar os clones, enquanto o mestre Jedi Mace Windu reuniu uma força de ataque Jedi para resgatar Obi-Wan Kenobi. Enquanto a liderança separatista observava a tentativa de execução de Kenobi e seus companheiros prisioneiros, Anakin Skywalker e a senadora Padmé, os Jedi se infiltraram na arena principal. A prisão de Dooku pelo mestre Jedi Mace Windu foi interrompida pela chegada de dezenas de droides de batalha e os dois lados entraram em combate. Os Jedi estavam prestes a serem derrotados quando o mestre Yoda chegou com um exército de clones para evacuá-los da arena e virar a batalha a favor da República. A chegada dos Jedi na arena em Geonosis provou ser o movimento de abertura das Guerras Clônicas. Enquanto alguns de mais de 200 Jedi que chegaram ao planeta garantiram um local de pouso, a maioria entrou secretamente na arena durante a tentativa de execução da senadora Amidala, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, onde esperaram o momento perfeito para intervir. O movimento do mestre Jedi Mace Windu para prender Conde Dooku foi o sinal para os Jedi agirem, e ao acender os seus sabres de luz nas arquibancadas da arena, eles causaram um caos entre os geonosianos que assistiam. No entanto, a chegada dos super droides de batalha forçou os dois lados a entrarem em um conflito. A Ordem Jedi não travava uma batalha de tantos números desde os dias da Alta República, e a natureza de curto alcance dos seus sabres de luz provou ser um empecilho contra droides de batalha empunhando blasters. Embora os droids não eram programados com nenhuma grande habilidade tática, o grande número deles e a taxa em que podiam atirar agiam como um multiplicador de força potencialmente decisivo. Embora os Jedi pudessem refletir os tiros contra os seus oponentes, o volume de fogo recebido tornava essa precisão difícil. Os Jedi então foram forçados a abandonar as suas posições nas arquibancadas e descer para o chão da arena para encurtar a distância com os droides de batalha. Como resultado, eles foram rapidamente cercados e sofreram baixas pesadas. Os droides de batalha foram interrompidos para que Conde Dooku pudesse oferecer uma chance de rendição, uma oferta que foi recusada. No entanto, a chegada repentina do grão-mestre Yoda e as primeiras ondas do exército de clones permitiram que os Jedi sobreviventes fossem resgatados, iniciando assim a próxima fase da batalha. À medida que a batalha avançava além da arena, ficou claro que havia vários problemas significativos de comando e tática enfrentados por ambas as forças. Para a República, o exército de clones foi bem treinado, mas nunca testado em batalha. Os Jedi sobreviventes se identificavam como guardiões da paz, não soldados. E embora os soldados clones concordassem com eles, a falta de treinamento tático e militar na Ordem Jedi ficou claro. Uma vez que os prisioneiros foram resgatados da arena, o objetivo principal das forças da República tornou-se obscuro. Os Jedi liderando pela frente começaram a cortar os droides de batalha, mas sem um objetivo final.
essas pequenas unidades foram incapazes de dominar a posição ou impedir a evacuação em andamento. Além disso, quanto mais a República avançava, mais difícil se tornava para a artilharia da República fornecer um apoio sem arriscar perdas para fogo amigo. O fogo concentrado de turbolasers de artilharia implantados às pressas derrubou algumas esferas, sim, mas a maioria escapou da superfície. O fracasso da República em estabelecer um bloqueio orbital tangível permitiu uma retirada separatista completa. Enquanto Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Mestre Yoda tentavam capturar o Conde Dooku, a falta de um esforço concentrado significava que ele era capaz de derrotar ou distrair os Jedi. Ele escapou do planeta, levando consigo os planos iniciais para a super-arma que um dia se tornaria Estrela da Morte, sem que a República soubesse de que esses planos estavam lá. Da mesma forma, o líder separatista ciborgue, General Grievous, escapou pelos túneis da colmeia sob Geonosis, não deixando sobreviventes para falar de sua existência. Ou seja, no final das contas, os Jedi simplesmente estavam perdidos. Como o livro diz, desde a Era da Alta República, se você pegar os Legends aí, muito mais tempo, os Jedi há séculos não participavam de um conflito em grande escala como foi a primeira batalha de Geonosis há muito tempo. E o efeito disso ficou óbvio até mesmo para os clones, porque mesmo sendo o primeiro conflito dos clones, eles cresceram, eles foram treinados desde a sua infância para liderarem batalha, para se manterem calmos durante os conflitos, para saber o que fazer e não fazer é o que separa um clone de um droide. Um clone tem muito mais independência. Mesmo com as limitações de individualidade dos Kaminoanos, os clones ainda assim, eles têm um pensamento crítico até um certo ponto. Então no meio do conflito, muitas vezes os clones sabiam o que fazer e sabiam também o que não fazer, mas eles estavam o quê? Subjugados aos Jedi que, infelizmente, não sabiam o que fazer. E a falha na estratégia aqui dos Jedi foi clara desde o início. Para você ver, como é dito aqui no livro, eles nem sequer fizeram um bloqueio orbital em volta ali do planeta apropriado. E o resultado disso foi uma vitória, no papel pelo menos, mas uma derrota estratégica, porque no final das contas, a maioria das naves separatistas escaparam, os planos separatistas escaparam, a maioria dos materiais dos separatistas escaparam, até mesmo os líderes separatistas conseguiram escapar. Se eles tivessem tido sucesso nesse simples fato, simplesmente na captura dos líderes separatistas, as guerras clônicas já teriam acabado bem ali no iniciozinho mesmo. A galáxia teria sido poupada do massacre que ia acontecer depois, e os planos de Palpatine, como você deve imaginar, iam ficar bem mais complicados. Mas deixa aí nos comentários, o que você teria feito diferente nessa batalha? E se você gostou do vídeo, seja estratégico, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.